avivar uma chama que está quase se apagando, aleluia. Enviarei o Consolador, ficais, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aleluia. Consolador significa no grego, é aquele que está ao lado para ajudar, para fortalecer, para estender as mãos, para dar força àquele que está precisando, para socorrer aquele que necessita de socorro. Aleluia! Eita, coisa linda é ter você, meu querido irmão, neste canal, edificando vidas para a salvação. Seja muito, mas muito bem-vindo, meu querido irmão. Jesus te ama e eu também. Quero agradecer pela sua vida, pois você é muito especial para Deus. Que Deus te abençoe nesta oportunidade, amados. Edificando vidas para a salvação, nos traz uma reflexão bíblica que está aqui na carta de Paulo, que escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e 7, que nos diz assim a palavra do Senhor: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Nesta reflexão, amados, nós vamos ver que Paulo, ele estava no corredor da morte, ele estava em uma masmorra. Masmorra é um lugar inóspito, um lugar escuro, sombrio, um lugar tenebroso, ou seja, esta prisão que Paulo estava, amados, um lugar que destrói a fé, que destrói a esperança de muitos, e naquela época muitos entravam em desespero. Diz o texto bíblico que ele escreve uma carta incentivando o seu filho na fé. Timóteo, ele estava, amados, numa situação de perseguição, numa situação difícil, afligido pelas perseguições e tudo quanto um servo de Deus, uma pessoa dedicada, uma pessoa que se esforça para fazer com amor, para fazer com alegria a obra do Senhor, amados. Ele estava sendo perseguido e Paulo na prisão, no corredor da morte, tira força e o incentiva e o alegra. Ele diz: olha, Timóteo, desperta o dom que há em você. No grego, aqui esta palavra significa avivar uma chama que está quase se apagando, aleluia. Paulo, ele mostra na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele diz: não extingais o espírito, ou seja, quantos hoje, irmãos, tem extinguido o único que pode realmente nos dar força, nos fortalecer, aleluia, é a presença de Deus em nosso coração, é a presença do Espírito Santo, como Cristo disse, aleluia, eu enviarei o Consolador, ficais, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, aleluia, é essa chama poderosa, é esse poder da presença do Espírito Santo, para que eu e você, nós venhamos vencer, aleluia. Nas escrituras sagradas, irmãos, nós vamos ver homens e mulheres de Deus que não negaram a fé, por mais das situações, por mais da adversidade, por mais das aflições da vida. Sabe por quê? Porque eles estavam cheios da presença do Espírito Santo em seus corações. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o outro Consolador. O Consolador, a Bíblia diz que é aquele que ajuda, irmão, aleluia, aquele que socorre, aquele que estende as mãos, aquele que intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis na presença de Deus, aleluia. Se resumirmos aqui, aleluia, pela situação de Paulo, quando estava dentro de uma prisão, dentro de um cárcere, de uma masmorra, aleluia, mas ele ainda se alegrava no Senhor, aleluia, ele ainda, aleluia, louvava ao Senhor, por mais que estivesse, aleluia, o seu corpo ali cheio de dores, pois o seu corpo, ele tinha tomado açoites, ele tinha ali sido afligido, irmãos, mas o interior estava renovado, porque ele sempre estava em comunhão com o Espírito Santo. Será que você e eu
nós estamos buscando a presença de Deus, ou como ele disse a Timóteo, olha Timóteo, que este fogo, aleluia, esta chama para ser avivada novamente, sabe por quê? Porque ela pode se apagar, ela pode se extinguir, esta chama, aleluia, que o Senhor disse para que nós venhamos receber a presença do Deus Espírito Santo em nossas vidas, aleluia, para vencer as adversidades, as aflições. O Consolador significa no grego é aquele que está ao lado para ajudar, para fortalecer, para estender as mãos, para dar força àquele que está precisando, para socorrer aquele que necessita de socorro, aleluia. Como diz o texto bíblico, irmãos, no versículo que nós fizemos menção, a leitura em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7, o 7 diz, olha Timóteo, eu e você, ou seja, ele está dizendo para mim, amado, e para você também, ele disse, olha, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Quantos estão temerosos pelas situações adversas, o que tem acontecido, os escândalos que nós temos visto no Evangelho de Cristo, mas nós precisamos, irmãos, aleluia, tomar essa bandeira do Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho da salvação, aleluia. Muitos querem portas, mas só existe uma porta verdadeira que a Escritura nos diz, em Mateus 7, capítulo 13 e 14, que nos diz assim, olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos, irmãos, não são poucos, são milhares e milhares que entram pela porta da destruição, aleluia. O versículo 14 nos diz, porém, entrai pela porta estreita, porque é apertado o caminho que conduz à vida, e poucos, irmãos, não são muitos, são muito poucos que entram por este caminho, ou seja, a verdadeira porta da vitória é a porta, aleluia, estreita, e o caminho apertado que nos conduz à vida, aleluia. Muitos estão querendo a porta, irmão, mas a verdadeira porta é esta, é apertada, é difícil, é chorando, é gemendo, aleluia, como um bom soldado de Jesus Cristo, como Paulo disse a Timóteo, sofre pois comigo, como um bom soldado de Jesus Cristo, aleluia. Aleluias, glória a Deus. A maior vitória minha e sua, a vitória da igreja, daqueles que confiam em Deus, irmãos, a maior vitória, aleluia, com certeza é quando Cristo menciona em Lucas capítulo 9, versículo 23, olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ali irmão, tome a sua cruz, aleluia, e siga-me, ou seguir a Jesus. A vitória maior da igreja, aleluia, está na cruz, colocando a cruz nos ombros e levando. Colocar a cruz é muitas vezes pessoas falando mal, debochando, sendo você servo do Senhor, porque o mundo está contra a igreja, o mundo, o sistema está contra as Escrituras, contra o verdadeiro poder que é a salvação, o poder da cruz. A Bíblia diz que é escândalo para muitas pessoas, aleluia, é escândalo quando você fala da cruz, irmão, aleluia. Mas para mim e para você que crê e acredita, sabe o que é? É poder de Deus para a salvação, aleluia. Para nós, amados, ilustrarmos isso, na história aconteceu uma das maiores catástrofes de toda a história, aleluia. Nós vamos ver ali em Chernobyl, quando, amados, aquela usina nuclear, o reator veio a explodir, um dos maiores acidentes nucleares de toda a história da humanidade. Aquele acidente, amados, diz a história que foi 400 vezes mais forte do que a bomba de Hiroshima. Milhões e milhões de pessoas foram ali infectadas por aquela radiação. Em 1986, diz a história, houve aquela destruição em massa, e na madrugada toda aquela radiação contaminando toda aquela cidade, todo aquele lugar, e o vento levava para até outros países, amados. Então todos ali acordaram, estavam fazendo tudo o que sempre faziam,
e foram trabalhar, pegaram seus ônibus, crianças brincando no parque, estava tendo um andamento normal em suas vidas. Ninguém sabia que eles estavam sendo infectados, estavam ficando doentes e o ar estava impregnado com radiação mortal. Depois daquela catástrofe, milhões e milhares foram morrendo, perdendo as suas vidas sem saber. O que eu estou querendo dizer, irmão, aqui com a palavra do Senhor, muitos têm perdido o vigor da alegria do Espírito Santo, desta chama que está se apagando, se está se desvanecendo. Como Paulo disse, não extingais, não abafais o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo. Quantos hoje nem sequer conhecem verdadeiramente o poder atômico, glorioso do Espírito Santo, para que nós possamos vencer as adversidades, as situações adversas. Ele é aquele que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer em meio às lutas, porque a igreja hoje está nessa situação, irmãos, porque simplesmente perdeu o poder, a presença do Espírito Santo. Aleluia. Como nós adquirimos esse poder? Na oração, aleluia, na busca da palavra, estarmos em comunhão com a igreja, e nós venceremos a cada dia levando a nossa cruz. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Como disse Paulo, olha, Timóteo, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus, ou seja, aviva novamente esta chama em seu coração, em sua vida. Porque, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, aleluia, mas de fortaleza. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, amado, querido irmão. Se você, amado, ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, irmão, aleluia, e assim aperte as notificações, para que eu e você, nós sejamos edificados, se alegremos e sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Jesus te ama e eu também. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Pense nisso, irmão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já sabe, querido, Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor.